Eu não gosto de testes unitários. Tá, Nathanael, então por que você evangeliza tanto testes unitários? Porque eu entendo o motivo deles existirem. É simples. Querer criar testes unitários, poucos desenvolvedores querem. Mas entender o motivo por trás desses testes é o que vai fazer você criar de fato testes unitários para a tua aplicação. Eu gosto de evangelizar tanto sobre testes unitários porque eu passei por um período da minha carreira que eu era obrigado a escrever testes unitários, mas que eu não entendia o motivo. Então eu era um desenvolvedor que se auto-sabotava, que eu criava testes só para passar em uma cobertura do Sonar, por exemplo. Ah, a gente tinha que criar até 80% de cobertura. Beleza. Eu criava, mas não testava de verdade o código, porque eu não via valor nisso. Eu era ignorante. E entenda a ignorância no sentido de você não conhecer algo ainda. Eu não conhecia, mesmo sendo um desenvolvedor, que eu me julgava ser um desenvolvedor sênior, mas eu não entendia o motivo de testes unitários. E pasmem, eu já ouvi da boca de arquitetos de software que testes unitários são desnecessários. Então, o que eu busco com o meu canal, com os meus cursos, é conscientizar os desenvolvedores que o teste unitário é importante para ele mesmo. E eu estou falando da camada ali, da base da pirâmide de teste, que é o teste unitário, mas tantos outros testes também são importantes, teste de integração, teste end-to-end. Então, primeiro eu quero chegar na base. E eu quero incentivar a base, porque eu vejo em vários processos o quanto a base é negligenciada. E eu quero te mostrar com esse vídeo o quanto é fácil a gente burlar o nosso próprio código. O quanto é fácil a gente burlar aquele código que a gente escreveu, aquela lógica que a gente escreveu nos testes unitários só para passar numa cobertura específica. Deixa eu te mostrar um exemplo. E esse código em Java, eu tenho aqui uma classe serviço de notificação. Eu comentei esse verify aqui. Por que eu comentei ele? Porque mesmo que eu rode aqui na minha classe, ó, esse método que está sendo testado, é só esse enviar notificação. É isso aqui, ele tem 3 linhas, mas ele tem 3 comportamentos ali, que eu tenho 2 métodos que são chamados, um para enviar e-mail, outro para notificar o envio, outro para me devolver uma string desse valor. Então eu tenho 3 comportamentos diferentes aqui. E se eu não testo esses comportamentos, eu não estou testando de fato o meu projeto. Então, por isso que eu comentei aqui o verify. Se eu rodar aqui, por exemplo, com coverage, com cobertura, que é aquela mesma cobertura que você vai ver no Sonar, você vai perceber que aqui está tudo coberto. Ó. As linhas 14, 15 e 16 está tudo verdinho, está tudo coberto. Mas não está coberto de verdade. Eu não estou testando. Por que, Nathaniel, você não está testando? Porque se eu tirar essa implementação aqui, por exemplo, vai mudar a minha regra de negócio, ou seja, eu não vou estar enviando mais um e-mail, e o meu teste unitário, que a missão dele é me avisar, ele não vai me avisar. Se eu rodar aqui o meu teste unitário, ele vai continuar passando e ele não deveria continuar passando, porque eu mudei uma regra do meu projeto. Então, é para isso que servem os testes unitários, para me avisar da besteira que eu estou fazendo e mudar uma lógica específica. E ainda existe desenvolvedor que fica feliz de falar, nossa, eu mudei a minha implementação e o teste unitário não quebrou, então não vou precisar mais mexer no teste. Significa que o seu teste não está confiável. Por exemplo, se eu coloco aqui esse verify e eu rodo aqui, ó, ele vai rodar o teste, ele vai passar porque a implementação que eu fiz está aqui. Mas se eu comentar a implementação, por exemplo, eu mudo ela por algum motivo, o meu teste vai me avisar, ele vai quebrar. Vai falar, olha, você não está chamando mais aquele método que você estava chamando antes, não. Tem alguma coisa que você mudou na sua lógica, então dá uma olhada lá. Isso é muito comum, a gente mudar sistemas e desenvolvedores ficarem receosos de mudar um sistema legado. E deixa eu te falar uma coisa, todo sistema ele vai se tornar legado. E o que legado que você quer deixar? Aquele legado que ninguém quer mexer? Que ninguém tem confiança de alterar um código sequer?
nós precisamos criar software com qualidade. E o prazo, Nathaniel, mas tem prazo, para que eu vou escrever teste unitário? Se você não escrever teste unitário, desenvolvedor, você está se auto-sabotando. Você está criando um software que não é confiável. Deixa eu te dar alguns exemplos. Projetos open source, a maioria deles tem que ter teste unitário. Por quê? Porque tem que ter uma confiança. Quando alguém for fazer uma feature nova, aquela feature tem que estar confiável. Um exemplo simples do Quarkus. Olha só que legal. O Quarkus é muito utilizado, gente? É óbvio que o Quarkus é muito utilizado. Olha a quantidade de testes quando você vai implementar uma funcionalidade. Tem uma penca de teste, tem desenvolvedor não querendo fazer teste unitário. Ó, eles fazem teste unitário aqui também. Tem desenvolvedor que não quer fazer teste unitário. E as bibliotecas que você utiliza, os frameworks que você utiliza, usam teste unitário. Por que será? Não, é porque eles só querem escrever mais código. Não, é porque eles querem deixar o código deles mais confiável. Eles querem deixar o projeto mais confiável. Então, eu espero que você realmente pense se você está sendo um bom desenvolvedor. Porque chega de dar essa desculpa de prazo. Não, mas é porque o prazo está muito apertado. Prazo isso, prazo aquilo. O prazo sempre vai estar apertado. Mas e você? Vai estar sempre se aprimorando para ser um melhor desenvolvedor e realmente fazer um software de qualidade? Pense nisso. Até o meu próximo vídeo.